Olá, meus amigos e minhas amigas amantes do futebol, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar de seleção brasileira hoje? Seleção que teve a convocação do primeiro trabalho do Dorival Júnior. Mas antes de falar do Dorival e da seleção, vamos recapitular esse ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira, que foi todo atrapalhado, porque a CBF está toda atrapalhada, para não usar outros termos aqui. Então vamos fazer uma cronologia, uma linha do tempo. As Copas do Mundo geralmente são disputadas de junho a julho, mês 6 ao mês 7. Para coincidir o quê? Com o intervalo do calendário do futebol internacional na maioria da parte do mundo, que é uma janela. Eles disputam o campeonato entre um ano e o outro, e no mês de junho e julho, devido a condições climáticas, entre outros fatores, é o período de, como se diz, férias dos jogadores, para reformulação de elencos, enfim. Então toda vez a Copa do Mundo é disputada assim. A Copa do Mundo Catar teve a peculiaridade de ser disputada no fim do ano, entre novembro e dezembro, devido a condições climáticas e situações do próprio país. Então, o ciclo entre uma Copa e outro acabou sendo diminuído. Basicamente, 3 anos e meio. Porém, sabe aquela frase que o Brasil não é para amadores? O Brasil, então, conseguiu diminuir um ciclo que já era menor para ficar menor ainda. Como? Através da lambança que a CBF anda fazendo com a seleção mais campeã do mundo. A que mais ganhou Copa, a que ganha todos os torneios, não falta nada para a seleção brasileira. A seleção brasileira só não ganhou o torneio que ela disputou, porque o resto ela já ganhou tudo. Então a seleção pentacampeã está começando agora, em março de 2024, há 2 anos e 3 meses para arredondar, 3, 4 meses, 2 anos e 4 meses para arredondar, da próxima Copa do Mundo. Agora, finalmente, ela começa o seu ciclo de preparação para a Copa do Mundo. Que a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo é um fato, porque a Copa agora, disputada em 2026, vai aumentar, já aumentou, né, o seu número de participantes. Serão 48 seleções, as vagas da América do Sul aumentou para praticamente todo mundo vai. Então, de 10 seleções disputando, 6 vão direto e um ainda tem uma repescagem. Ou seja, de 10 seleções, 7 tem possibilidade de se classificar. Um torneio eliminatório que 70% vai conseguir chegar na Copa do Mundo. Então o Brasil ir para a Copa do Mundo, normal, acaba indo porque a concorrência para o torneio, para a seleção brasileira, é bem diminuída. Então ela vai. E aí a CBF contribuiu para fazer toda uma bagunça no seu ciclo. E, inclusive, a gente não sabe, né, até quando que o presidente da CBF vai ficar. Já caiu, já voltou, pode cair a qualquer momento a partir de alguma liminar aí que surgir. Então a seleção brasileira estava assim, ó, jogada para o canto aos 4 ventos. Depois da Copa, o Tite resolveu encerrar o ciclo dele, disputou 2 Copas, e a partir do momento em que o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia, nas quartas de final da Copa de 2022, ali em dezembro, o Brasil já não teve mais um técnico efetivado como técnico da seleção brasileira. Colocou-se Ramon, colocou-se outras pessoas, colocou-se Diniz de forma interina, dirigindo o Fluminense, dirigindo a seleção brasileira. Então o Diniz fazia o seguinte: ia lá, tinha o jogo do Fluminense, pegava o voo depois do jogo, assumia a seleção, ficava uma semana fora do Flusão, voltava, ia para a seleção, voltava, dirigia o Fluminense, enfim, ele não se dedicava integralmente à seleção brasileira. E aí, caiu aqui. E aí resolveu-se que a seleção precisava de um técnico e pegou o Dorival Júnior, fez um trabalho excelente no São Paulo e no Flamengo recente, e acabou
fazendo a contratação do Dorival Júnior. Só que antes disso, a seleção pentacampeã foi, como se diz popularmente, esnobada, jogada de escanteio por outros técnicos aí, europeus e pelo mundo afora. Chegou a passar a vergonha de falar assim, não, vamos colocar o Diniz aqui de forma interina, até o fulano de tal resolver e aceitar a nossa bajulação, a nossa sei lá o que, para que ele venha. Chegou a esse ponto. A seleção brasileira, que é o sonho, o ápice de qualquer treinador do mundo, que ia treinar uma seleção que com certeza ia chegar em qualquer Copa do Mundo que disputar como uma das favoritas, mesmo não tendo elenco, que é quase que impossível, mesmo chegando à custa de último jogo, mas a hora que a seleção brasileira entra em campo numa partida de Copa do Mundo, a história muda. E qualquer treinador do mundo sabe disso. Porém, a CBF passou mais essa vergonha até admitir, olhar para o mercado interno e falar assim, não, vem você, Dorival. Como poderia vir o Abel Ferreira, como poderia vir outro treinador que está atuando aqui e que ficasse à disposição da CBF, à disposição da seleção brasileira. Não tem culpa o Diniz, não tem culpa o Fluminense, não tem culpa ninguém que não seja a CBF da lambança que foi feita. Pois bem, ontem o nosso Dorival fez a convocação da seleção brasileira. É claro que não ia ser unanimidade. O tanto de gente, são 200 e tantas milhões de pessoas brasileiras que iriam fazer uma lista de seleção brasileira e é quase que impossível agradar todo mundo e ter um consenso geral de todos os nomes. Então o Dorival pode fazer 1 milhão de convocações, que vai ter 1 milhão de discordância nas convocações dele. Vamos falar os nomes aqui rapidamente. Vocês aí dão a opinião de vocês, eu dou minha opinião aqui e a gente interage sobre a primeira convocação da seleção brasileira, que vai jogar nada mais, nada menos do que contra a Inglaterra em Wembley e contra a seleção da Espanha. O jogo vai ser marcado por atos contra o racismo. Vinícius Júnior, que atua na Espanha, no Real Madrid, vai ser o protagonista desse movimento e com razão, de forma justa. Então vai ser um jogo marcado por essa situação. Um jogo emblemático lá em Wembley e um jogo que são de duas seleções campeãs, duas seleções top do mundo e por uma causa muito mais do que nobre, que já passou da hora de se acabar com o racismo no futebol. Bora falar dos goleiros? Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. O Bento e o Ederson já foram tranquilos. O Rafael aparece meio que como uma surpresa, inclusive a primeira convocação dele. Mas assim, tá ruim? Tá mal? Não, não tá. Pelo contrário, ele tá até no cenário nacional se destacando com títulos, com defesas, belas atuações. E vamos ser sinceros, técnico de futebol, ele tem aquela situação até ele pegar confiança no cargo, até ele pegar aquele encorpar. Ele gosta de chamar os caras que já passaram segurança para ele em outras oportunidades. Quem nunca ouviu falar assim, o técnico vai, leva a comissão dele e indica 3, 4 jogadores. Aí vão esses 3, 4 jogadores. Aí o técnico muda de clube, passa um pouquinho, esses 3, 4 jogadores estão no clube com ele de novo. Então o Dorival foi aqui, na base da confiança. Pô, cara, eu acredito, eu confio no Rafael. O Rafael não está jogando mal, o Rafael não está num clube sem expressão, pelo contrário, está ganhando título aí recente de Copa do Brasil, Supercopa Rei. Então, eu, na minha opinião, achei justa a convocação do Rafael, sim, para um primeiro trabalho, para amistosos. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Defensores: Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo, Wendel do Porto, Beraldo do PSG. Essa é a primeira convocação. E assim, o torcedor são paulino, o torcedor brasileiro, viu todo o potencial que o Beraldo apresentou no ano de 2023.
tem aquelas brincadeirinhas que o cara joga de terno, que o cara é muito bom. Tanto é que o PSG foi lá, bancou e tirou do São Paulo, e o cara já chegou e já está jogando também. Então, assim, uma aposta de renovação, na minha opinião, muito válida. Thiago Silva ficou de fora, digamos que o Beraldo veio para ser a renovação do Thiago Silva, que provavelmente não vai estar no próximo ciclo da Copa do Mundo. Não estou dizendo que o Beraldo veio para substituir o Thiago Silva, mas estou dizendo assim, um grande jogador emblemático da zaga, que foi o Thiago Silva nas Copas do Mundo e na seleção brasileira, parece que vai deixando, né, se interrompendo aquele ciclo dele de capitão de seleção brasileira, e coloca-se Beraldo, coloca-se Ian Couto, coloca-se o Murilo do Palmeiras, o Marquinhos já vem para assumir um protagonismo maior. Então, continuando aqui, Magalhães do Arsenal, Marquinhos e o Murilo do Palmeiras. Então, essa é a zaga. Uns discutem para um lado, outros para o outro, mas assim, deu para ver que só de time brasileiro aqui tivemos na zaga Ayrton Lucas, Murilo, Ayrton Lucas e Murilo de times brasileiros. Goleiros tivemos dois, um do Atlético Paranaense e um do São Paulo. Então o Dorival, ele trouxe uma pegada de, vamos olhar aqui para o mercado interno também. Continuando, meio campista, outro jogador que atua no futebol brasileiro, André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetá e outro estreante, Pablo Maia do São Paulo. Vou falar dos dois últimos, Lucas Paquetá e Pablo Maia. O Paquetá até já disputou a Copa do Mundo, foi afastado da seleção brasileira por problemas extra-campo. Aí se foi comprovado, se não foi, se é certo ou errado, fica a critério da CBF e dos julgadores. A critério desses jogadores aí. A gente pode falar que o cara tem bola? Tem. Vive o melhor momento? É discutível. Porém, já é um jogador que não é surpresa porque já esteve em outras convocações. Então, beleza, normal. Casimiro já teve em Copa e outras convocações. Pode-se discutir o momento dele do clube? Pode-se. Porém, não é surpresa nenhuma. Agora o Pablo Maia, menino novo, veio de um processo de renovação que o Brasil vai em período menor, ao invés de ser em 4 anos, vão ser em 2 anos, um processo de renovação. E é bom, que é um cara novo que tem idade para disputar aí 1, 2, 3 Copas do Mundo, não está deixando a desejar em termos de futebol. Inclusive, quando o Pablo Maia não está no São Paulo sofre. O São Paulo que contratou Luiz Gustavo, por exemplo, que já disputou a Copa do Mundo e continua sendo banco, porque o Pablo Maia, o dia que sai, parece que dá uma bagunçada no meio de campo. Então, assim, nada menos justo do que o Pablo Maia também ser convocado para a seleção brasileira. Vamos para os atacantes. Tem jogador que atua no futebol brasileiro também. Hendrick do Palmeiras. Foi na seleção olímpica, não teve o desempenho esperado. A seleção olímpica não se classificou para a Olimpíada agora de 2024 em Paris. Seleção olímpica que vinha de 3 finais, um vice-campeonato e atual bicampeão olímpica, não se classificou para as Olimpíadas de 2024, conseguiu ficar em 3º lugar e não se classificou. Hendrick, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid e Savinho do Girona. Engraçado não, curiosidade, o Girona, 2 jogadores que não está ali no top dos times espanhóis, 2 jogadores para a seleção brasileira. O Savinho saiu muito novo aqui do Brasil, foi uma passagem ali meio que relâmpago no Atlético Mineiro do São Paulo. Ele já foi vendido para o Grupo City e pode daqui uns dias aí estar jogando com o Guardiola. Vini Júnior, claro. Rodrigo, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Rafinha, também não é uma surpresa, está aparecendo. Martinelli, também não. O Hendrick,
é a aposta, é o futuro da seleção brasileira. E aí vem o Richarlison, que, na minha opinião, é o nome mais, pode-se dizer, contestado dessa lista aqui de atacantes. Eu, particularmente, acho que tem atacantes no melhor momento do que o Richarlison. Acho que tem jogadores que poderiam estar vestindo essa camisa aí e apresentar um resultado maior. Nada contra o Richarlison. Foi até em algumas partidas importantes para o Brasil, até mesmo na Copa do Mundo, na estreia ali. Mas eu tenho uma ressalva quanto a esse jogador em relação à seleção brasileira. Ali no Tottenham ele joga, tem a sua importância. Agora a seleção brasileira, amigo, o buraco é mais embaixo. Dorival fez a convocação, basicamente aceitável, aprovável. Claro que você muda um nome ou outro aqui, e qualquer jornalista do mundo vai fazer essa mudança, mas a seleção do Dorival, e a gente confia no Dorival como profissional, a gente confia no Dorival como pessoa, como caráter. Trabalhar na seleção brasileira é bem mais complicado que trabalhar num clube a partir do momento de politicagem, interesses financeiros. Então, só Deus sabe o que acontece ali, e não só eu, como várias pessoas, imagina que seja uma panela de pressão muito grande você escolher 26 nomes de um leque de milhares de jogadores. Cabe a nós torcermos para que dê tudo certo para o Dorival, para que a seleção encontre logo o caminho e que ele consiga já, de forma rápida, esse ano ainda, encontrar a seleção que a gente já imagina ali, ó, um ou outro nome só que vai mudar para a Copa do Mundo. Temos Copa América em 2024, quem vem favorita? Não precisa nem dizer. Infelizmente, para muitos brasileiros, a Argentina vem favorita porque veio campeão Copa do Mundo, campeão Copa América, campeão da Supercopa, aí, que é um torneio que pega o campeão da Copa América com o campeão da Eurocopa. Então a Argentina vem ganhando tudo. Vem com franco favorita, com certeza o Messi vai estar. Então cabe ao Brasil fazer frente à seleção argentina. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, deixa o comentário também, indica a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.